Vamos dar continuidade, então, irmãos, à doutrina da providência. Estamos já há algumas semanas falando da doutrina da providência. Quase que falei previdência. Previdência a gente vê outra hora. Vamos para a providência mesmo. Estamos lá, então, já falamos sobre várias questões sobre a doutrina da providência relacionadas colocamos a nossa confissão de fé em vários momentos, vários trechos dela, e nós hoje vamos ver a doutrina da providência, mais um trecho da confissão de fé batista de 1689, aonde está escrito: Deus, que é muito sábio, justo e gracioso, muitas vezes deixa os seus próprios filhos entregues a várias tentações e à corrupção de seus corações por algum tempo, para castigá-los ou para mostrar-lhes o poder oculto da corrupção e do dolo em seus corações. Aqui nós vamos ver que Deus é sábio e é gracioso. Como nós vimos na semana passada também, como Deus pode usar todos os meios para mostrar a sua providência, usando inclusive o mal e não se contaminando com ele. Falamos da questão da diferença entre responsabilidade humana e soberania divina. São questões que andam juntas, que muitas vezes nós não conseguimos compreendê-la, mas que a Bíblia relata fala da soberania plena de Deus em todas as circunstâncias, até num fio de cabelo que cai da nossa cabeça, mas fala da nossa responsabilidade em tudo aquilo que nós falamos, pensamos e fazemos. Nós não deixamos de ser responsáveis porque Deus é soberano. Nós não precisamos negar a soberania de Deus para termos responsabilidade. Nós não podemos querer nos afastarmos de qualquer responsabilidade para dizermos que Deus é soberano. Então Deus, Ele é sábio, Ele é justo, e Ele deixa seus filhos sim entregues às suas várias tentações, às suas corrupções, e muitas vezes são castigados para compreenderem como o seu coração, o meu coração é pecaminoso. Para nós nos voltarmos para o Senhor e percebermos: olha como eu sou corrupto, como eu sou pecador, como eu necessito da graça de Deus. E em vários momentos isto pode acontecer, e de repente os irmãos podem perceber, e nós percebemos, o quanto nas grandes dificuldades os verdadeiros cristãos eles se aproximam mais de Deus. Às vezes está naquela mesmice, está naquela mornidão e tal, e de repente acontece algo, e naquele momento, naquele calor das coisas, naquela dificuldade, a pessoa se aproxima de Deus. Ela percebe: eu estava distante de Deus, eu preciso me aproximar mais dele, eu preciso ter mais comunhão com o Senhor. Deus me mostrou quanto eu sou corrupto, quanto eu sou pecador. É isso que o texto da confissão de fé batista vai falar para frente. Ela fala assim: a fim de que se humilhem, para levá-los a uma dependência mais constante, mais próxima de Deus, para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecado e para outros propósitos justos e santos. Percebemos isso várias vezes, de pessoas que estão passando por diversas provas, diversas dificuldades. Aí a pessoa começa a orar mais, ela começa a ler mais a Bíblia, fala: agora eu vou começar a participar das reuniões da igreja, eu vou querer aprender da palavra de Deus, eu vou ter comunhão maior com os irmãos, eu vou pedir mais oração, vou ser mais participativo, eu vou ser mais generoso, eu quero estar junto dos irmãos, eu quero ter essa comunhão com a igreja, essa comunhão com Deus. Isso é muito comum acontecer. Só que também é muito comum acontecer quando a situação normaliza. A pessoa também: agora está tudo bem, agora não preciso nem orar tanto mais. Puxa, realmente eu estou falhando bastante na minha leitura das Escrituras. Realmente eu estou falhando na minha frequência nos cultos da igreja, mas estava meio cansado, não estava com muita vontade.
E aí novamente acontece algo difícil, uma complicação, uma prova grande. Mas agora eu vou me firmar com Deus, eu vou me voltar para o Senhor. Deus usa isso para os seus filhos. É uma forma de disciplina de Deus. Para mostrar para os seus filhos, é aquele chacoalhão de Deus, levanta. Você está acomodado, vai fazer alguma coisa. Levanta do teu lugar e vamos em frente. É aquele santo incômodo que Deus dá. Né? De Deus usar as provas, as provações para mostrar, olha, você está longe de mim, você precisa se voltar para mim, você precisa se aproximar de mim. E o texto continua, por isso, tudo o que sobrevém aos eleitos acontece por designação divina, para a glória de Deus e o bem de seus filhos. Então tudo o que acontece a nós é porque Deus designou, pela providência de Deus, para a glória dele. Deus faz isso para o nosso bem. Mesmo que você não compreenda que é para o seu bem, como uma criança que de repente ela é disciplinada ali, e ela não vai achar, puxa, que bom que estou sendo disciplinada, eu sei que isso é para o meu bem, que legal. Aquilo dói, a criança chora, é difícil para ela, mas aquilo é para o bem dela, e ela só vai perceber futuramente o quanto foi proveitoso aquilo. Por isso que a Bíblia fala que a disciplina ela é proveitosa. E que o pai disciplina o filho a quem ele ama, que a disciplina é um ato de amor. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 9, vejam lá comigo o que o apóstolo Paulo fala sobre um relato daquela experiência que ele teve de ser elevado ao terceiro céu, de ter ouvido palavras inefáveis e tal. E isso já havia acontecido há muito tempo atrás, que ele fala que ele foi 14 anos atrás arrebatado, tal, não foi uma coisa que havia acontecido naquela semana, naquele mês, mas ele está falando aqui para comprovar o seu apostolado. Ele não precisava ficar aos quatro ventos falando, olha, vou contar as minhas experiências celestiais lá. Ele fala, já que vocês estão duvidando da minha autoridade apostólica, eu vou falar algo que aconteceu há 14 anos atrás, para comprovar a minha autoridade apostólica. E aí depois de ele falar isso, ao invés de falar, olha como eu sou superior, olha como eu prospero, olha como eu sou um homem especial, acima da média, estou na prateleira de cima, eu sou um homem com uma unção superior e tudo mais. Olha o que ele fala, versículos 7 ao 9. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, depois de ele falar dessa revelação grandiosa que ele recebe, deste arrebatamento que ele teve ali, né? Ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele fala, eu recebi em mim um espinho na carne. E aquele espinho na carne, que a gente não sabe o que era, alguns falam que era algum tipo de deficiência visual que ele tinha, alguns brincam que era a sogra dele, né? Mas claro que é uma brincadeira isso, mas fala, olha, isso aqui estava em mim para eu lembrar que eu deveria ser humilde, com tudo aquilo que eu recebi eu deveria ser humilde, que eu deveria me gloriar no Senhor e não em mim mesmo, que a grandeza está em Deus e não em mim, que eu não tenho que fazer palestras para mostrar o quanto eu sou especial porque eu fui arrebatado e mostrar todos os detalhes que eu vi lá no céu, como tem muita gente fazendo hoje. Então, é o que mais se vê por aí, né? Esses homens que supostamente foram arrebatados e não foram, eles contam todos os detalhes, mas aquilo é para a glória deles. Olha como este homem é especial. Aqui hoje vai ter uma palestra daquele que foi arrebatado, daquele que foi para o céu e conversou com Jesus. E aquela exaltação e aquilo. E Paulo fala, o Senhor me colocou no meu lugar, no meu devido lugar, para eu lembrar de quem eu sou. Então o Senhor, quando Ele nos manda castigos, quando Ele nos manda provações, é para nos colocar muitas vezes no nosso devido lugar. Olha, você depende de mim, você é pequeno, você depende da minha graça, você está se exaltando,
você é arrogante, você se acha forte, você se acha esperto, você se acha inteligente. Eu vou te colocar no seu devido lugar. Deus nos mostra quem nós somos. Ele, como Pai, disciplina seus filhos e nos coloca no nosso lugar devido. Ora, o apóstolo Paulo aqui, com tudo aquilo que ele havia feito, com todos os milagres que ele havia feito, e esta experiência que ele teve com Deus, ele falou: eu não fui curado. Eu pedi, eu roguei por isso 3 vezes e não fui curado. E Deus me falou: minha graça te basta. E tem situações nas nossas vidas em que a gente vai passar por aquilo e pedir ao Senhor, e é lícito que peçamos: Senhor, o Senhor me livre desse problema, dessa agonia, dessa dificuldade que eu estou passando na minha vida. E muitas vezes Deus não vai nos livrar daquilo. E Ele vai nos falar: a minha graça te basta. E a graça de Deus nos basta sim. Só que a compreensão hoje é de que nós precisamos da graça e mais alguma coisa. A graça nos é suficiente. A providência de Deus é a sua graça, primeiramente, e Ele nos providencia também provações e privações para nos colocar no nosso devido lugar. Então o Senhor nos dá situações para que possamos passar por elas para cumprir os seus propósitos. Tudo aquilo que nós passamos cumpre os propósitos de Deus. Mas isso é tão difícil. Por que isso aconteceu? Eu fui enganado. Mentiram sobre mim. Me caluniaram. Eu passo por essa dificuldade no meu trabalho. Eu passo por essa dificuldade sofrendo bullying na escola. Meu professor faz pressão sobre mim porque eu sou cristão. Meu professor avalia minhas notas diferentes nos meus trabalhos porque eu sou diferente dos outros e tal. Deus providencia essas dificuldades para cumprir os seus propósitos. Esse problema de saúde. Deus providencia circunstâncias para cumprir os seus planos. Não é à toa que Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, este é um texto bastante conhecido nosso, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas, e aqui ele está falando, todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em Romanos capítulo 8 ele está falando sobre perseguição. Romanos capítulo 8 ele vai falar inclusive de morte. O capítulo 8 começa falando sobre que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós podemos ser condenados por um regime totalitário neste mundo, como poderia acontecer naquela época, de os romanos mandarem matar os cristãos, mas não há condenação se nós estamos em Cristo, não há condenação eterna em nós, e por isso que o apóstolo Paulo fala ao final do capítulo 8, ele fala, olha, que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Ele vai falar nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nesse sentido, tudo coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor cumpre as coisas de acordo com a sua vontade. E por mais que a gente ache, não, isso não é para o meu bem, Deus transforma aquilo. Deus usa para cumprir os seus planos. Se nós formos a uma história muito marcante nas Escrituras sobre a providência de Deus, que é a história de Esther. Nós vemos na história de Esther ali o regime medo-persa, onde o povo de Deus está ali, sobre aquele regime, e Esther é escolhida como rainha. Há toda uma história ali que Vasti não se submete ao rei, há um processo de seleção. Esther é escolhida como rainha,
existe um homem, ela é criada por um parente dela, um primo dela chamado Mordecai, né? E neste meio tempo aí existe um homem chamado Amã, muito influente no reino, e ele deseja ali que quando ele passa as pessoas se dobrem perante ele, e Mordecai não fazia isso. Então Amã dá um jeito lá de fazer com que o rei assine um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Esther é escolhida rainha, e ali então ela intercede pelo povo. Há toda uma trama envolvendo isso. Se vocês não conhecem o livro de Esther, provavelmente a maioria de vocês conhece, vocês vão ver a trama envolvendo isso, de como Deus providencia o momento de Esther falar com o rei, como Deus providencia um momento onde o rei Assuero fica sem sono uma noite. E ele pede para que vão contar histórias sobre o reino dele, e ele descobre lá então que um certo homem chamado Mordecai havia descoberto que havia um tramado contra a vida do rei, e ele entrega aqueles que estavam tramando contra a vida do rei, e aqueles homens não conseguem matar o rei. E o rei pergunta: mas o que foi feito para este homem? Não foi feito nada, não foi dado nada a ele como honra. E aí nesta história há um desenrolar maravilhoso. Se vocês não leram este livro, vocês precisam ler. Onde Assuero chama ali Amã, que odiava os judeus e odiava Mordecai, e fala: para quem se deve honrar, de que forma se deve honrar aquele que o rei gostaria de honrar? Aí ele fala: deve colocar em cima de um cavalo e sair pela rua, e falando: é assim que se faz para aquele a quem se honra o rei, porque ele pensava que era ele, e na verdade era o Mordecai. E no meio desta história aí, então, Esther fala ao rei que Amã havia tramado para a morte dos judeus. Amã é morto na própria forca dele ali, que ele havia preparado para matar Mordecai. E o rei, como não podia revogar o decreto que ele havia feito, ele fala: vocês, eu não posso revogar, porque o decreto dos Medo-Persas ele não poderia ser revogado, ele era irrevogável. Mas o rei fala: vocês vão poder se defender. Então fiquem cientes disso, que se vocês forem matar os judeus, eles vão poder se defender. Então Deus providenciou livramento ao povo. Deus cuidou do seu povo. Esta história é linda, é maravilhosa, gente. Leiam esta história, meditem em toda a providência de Deus ali. Eu gostaria de ler alguns trechinhos ali, só para dar um gostinho para vocês. Esther capítulo 4, versículo 16. Esther é um pouquinho antes de Jó, tá, gente? É quase no meio ali. Esther 4, 16. Então nós vemos toda esta providência de Deus. E aí nós vemos no capítulo 4, versículo 16, Esther falando com Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Esther aqui, nós vemos a providência de Deus no livro de Esther, e vemos aqui também a responsabilidade do ser humano. Mas se Deus providencia todas as coisas, o que eu vou fazer? Ele fala: ore, jejue. O jejum ele era acompanhado de oração. Eu falo aqui: vão lá e jejuem, fiquem 3 dias jejuando por mim, porque eu vou chegar à presença do rei, e se ele não aceitar eu chegar na presença dele, eu posso ser morto. Então há toda uma trama aqui envolvida. Ela fala: jejuem, orem, estejam na presença de Deus. Deus providencia todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Deus mostra: olha, você deve se submeter a mim através de oração, de jejum, na minha dependência.
Ele não tira a nossa responsabilidade. Vai acontecer de qualquer forma, eu não vou orar. A Bíblia nos dá essa responsabilidade de orarmos. De orarmos pelos perdidos, de orarmos pelos doentes da igreja, de orarmos pelos necessitados, de orarmos pelas autoridades do nosso país. Mas se Deus vai decretar, tudo vai acontecer. Sim, mas é sua responsabilidade de orar. É sua responsabilidade de condenar o pecado. É sua responsabilidade de estudar a Bíblia, condenar o erro, condenar as falsas doutrinas. Sua responsabilidade de orar pelo seu relacionamento conjugal. É sua responsabilidade de orar pelo seu relacionamento com seus pais, professores, alunos. É sua responsabilidade de orar pelo seu país. Capítulo 6, versículos 1 ao 4. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele e Amã lhe tinha preparado. O rei não tinha conseguido dormir. Os seus servos vão contar uma história para ele. E contam coincidentemente a história sobre Mordecai. E ele pergunta o que havia sido dado a Mordecai. Nada. E coincidentemente, novamente, Amã, que queria matar Mordecai, estava ali. Tantas coincidências, né? As pessoas gostam de acasos. Como o povo judeu tinha sorte, né? As pessoas... Isso nós ouvimos de cristãos, gente. Nós temos que começar a tirar isso do nosso vocabulário. Você teve sorte. Ou você teve azar. Foi coincidência. Gente, não existe coincidência. É providência de Deus. Tem situações na sua vida que você fala: olha que coincidência. Deu bem certinho de eu me encontrar com aquela pessoa naquele momento que ela estava precisando, o que eu estava precisando. Olha que sorte, eu recebi aquele aumento, aquela promoção exatamente quando eu estava precisando daquele dia. Como eu tive sorte esse mês. Não existe sorte, azar, coincidência, providência de Deus. Então, quando nós olhamos para a Escritura, que nós vemos como Deus governa a história, como Ele coloca tudo no seu devido lugar para cumprir os seus planos, como Deus coloca Amã ali, com o seu coração pecaminoso, indo: agora eu vou enforcar Mordecai. E ele chega ali, e você vai ler a trama, e o rei Assuero vai falar para ele, vai falar: que distinções, que homenagens eu tenho que fazer para quem o rei quer honrar. Olha como Deus trabalha a história, olha como Deus é fiel às suas promessas a um povo, porque Deus tinha uma promessa para esse povo, de eles serem uma grande nação. E essa promessa não seria cumprida se todos fossem mortos ali. Deus preservou o seu povo para cumprir as suas promessas. Deus mantém as suas promessas. E o capítulo 8, versículo 11, depois eu sei que os irmãos vão ler toda essa história de Esther, que é maravilhosa. Diz assim: nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens. Então são enviados ali, algumas versões dizem carteiros, enviados para levar estas mensagens, esse decreto do rei, e falar: olha, claro, colocando na linguagem de hoje aqui, o rei está falando: olha, existe um decreto que eu não posso revogar, então vocês têm a permissão de tentar matar os judeus então, ok?
só que eu estou fazendo outro decreto. Eles podem matar vocês também. Então eles vão poder reagir, e isso não vai ser contra a lei. Então é isso que o rei faz. Eles vão poder se defender, e se defenderam. E foram preservados por Deus. Isto é providência. Isto é Deus usar a história, é usar um rei, é usar um outro povo para mostrar que o povo dependia, que o seu povo dependia dele, e o seu povo se aproximar dele em jejum e oração, e Deus preservar e cuidar. É assim que Deus cuida de nós, gente. Você não tem sorte ou azar, não existe coincidência, existe providência de Deus. Não existe acidente. Foi por acidente. Deus age de tudo acontece para Deus cumprir os seus planos. Dentro disso, gente, que nós estávamos falando, nós já vimos algumas seitas, alguns movimentos, algumas filosofias. Uma dessas filosofias, uma dessas correntes chama deísmo. O que é o deísmo? Quando uma pessoa fala, tal pessoa ela é deísta. Quando você fala que uma pessoa é deísta, o princípio é, esta pessoa entende que Deus criou o universo, mas não tem um plano para ele. Então Deus não participa diretamente, Deus é impessoal. Uma das ilustrações que existem é sobre Deus ser um relojoeiro. Talvez alguns aqui nem conheçam um relógio a corda, né? Ou aqueles pequenininhos, redondos que a gente pegava atrás e dava corda ali. Ou tem aqueles grandes cucos que a gente puxa, aquela corrente toda ali. Alguns dizem, usando essa ilustração, de que Deus ele é um relojoeiro, que ele pega um relógio, ele dá a corda e ele vai embora e deixa aquele relógio lá. O relógio vai trabalhar sozinho por si só. Então, o deísmo ele prega isso, que Deus ele é um Deus impessoal. Deus construiu o mundo, Deus fez o universo, mas agora ok, vocês que se virem aí, vocês fazem o que vocês bem entenderem. Vocês agem de acordo com a sua própria vontade. Então, nós temos um livre-arbítrio nesse sentido. Nós temos, segundo os deístas, esta liberdade de fazer o que nós bem entendermos. Diferente daquilo que a doutrina da providência nos mostra, de que Deus tem o controle de toda a história, de que Deus não é um Deus impessoal que deixou aqui para eu fazer o que eu bem entender, para eu desfrutar da maneira que eu quiser desfrutar. Porque eu sou livre, eu faço o que eu bem entender, eu serei feliz da maneira que eu quiser, eu vou fazer o que o meu coração está mandando, o que eu sentir que é melhor, porque eu sou livre para fazer o que eu bem entender. É liberdade. Existe também algo chamado naturalismo filosófico. Estou passando aqui, é algo bastante resumido, tá, gente? O naturalismo filosófico, ele entende que o desenvolvimento do universo e sua história, existe uma combinação de questões envolvendo leis da natureza e o acaso. Então, cada questão acontece de acordo com o processo evolutivo, forças impessoais. Então tudo acaba sendo uma coincidência. Envolve a questão da natureza e uma coincidência qualquer aqui de eu descobri a teoria da relatividade através disso. As leis de Newton foram descobertas através de uma coincidência. Nós estávamos conversando ainda ontem sobre tal vacina foi descoberta de tal forma. A tal fórmula de alguma coisa foi descoberta numa coincidência, num acidente que aconteceu ali. Humanamente falando, foi um acidente, foi uma circunstância que foi deixada, uma substância ali, daí aconteceu algo, poxa vida, olha só como isso aconteceu e tal. Aos olhos humanos é coincidência. Mas é providência de Deus, não é coincidência. Não existe acaso aqui. Nós conhecemos a história de uma igreja onde um homem vê ali um panfleto no chão ali e
e se vê a necessidade de ter uma igreja naquele lugar, porque ele achou um panfleto ali, e isso chega aos ouvidos de um missionário, e isso estava numa outra língua, e este missionário vem para o Brasil e funda uma igreja no Brasil. Existem várias coincidências aqui, se você for falar da sua vida. Olha, coincidentemente aconteceu tal coisa. Se formos usar esse vocabulário, sabemos que é a providência de Deus. Não é um acaso, não é a natureza. Teve uma coincidência porque naquele dia, normalmente faz sol naquele horário, mas choveu, e aí Deus me livrou de uma situação que poderia acontecer comigo. E eu não saí naquele dia, justamente eu iria passar por aquele lugar que teve algum problema e Deus me livrou daquela situação. Eu ia naquela agência bancária aquele dia e aconteceu de ter algum problema aqui, um problema elétrico aqui em casa, não pude sair e aquele dia aconteceu um assalto naquela agência. Providência de Deus. Furou um pneu do meu carro aqui, não pude ir em tal lugar, se eu fosse aconteceria algo. Tudo isso é providência de Deus, não são forças impessoais, não é o processo evolutivo que faz com que as coisas aconteçam. Não é a coincidência, não são as leis da natureza. Choveu muito, choveu pouco, teve granizo, seca. Não. Existe também algo chamado de uma teoria determinista, que ela é baseada que os seres humanos eles passam por um processo evolutivo, então há uma determinação nisso de que nós somos um processo de evolução, então é determinado que nós vamos chegar a este ponto. E existem duas correntes envolvendo este determinismo, que são dois da área da psicanálise, que é Freud e Skinner. O Freud ele entendia que nós somos determinados por forças inconscientes. Se você for ler um pouco de Freud ali, ele vai entender que pela literatura dele, fala assim, cara era um maníaco sexual, porque ele entendia que tudo tinha a ver com sexualidade, tudo era sexualidade, tudo envolvia isso. Então, para ele, o ser humano ele é uma máquina biológica, e tudo isso é determinado por inconsciente. Tem alguma coisa lá dentro de você e tal, que vai provocar aquilo e que vai determinar o que você está fazendo. E por outro lado, o Skinner ele entendia que você é condicionado pelo ambiente. Se Freud falar, existe alguma coisa dentro de você que condiciona você a ser assim, você está determinado a ser assim porque tem algo em você, né? E Skinner falava, não, você é determinado, alguma coisa em você que é determinado pelo ambiente. Por exemplo, você é ladrão porque você mora na favela, é o ambiente. Você é frustrado e você se sente diminuído porque você é negro. Então é a circunstância, ele acha. Você é determinado pela circunstância. Você bate na sua esposa porque você viu seu pai bater na sua mãe. Você é preguiçoso e um vagabundo porque seu pai, seu avô era um vagabundo, porque você convive com pessoas que não gostam de trabalhar. Então ele não olha para uma responsabilidade humana, mas ele joga no ambiente. Você é um mau aluno porque você estuda numa escola ruim. Ou você é arrogante porque você é rico. Não é o ambiente, é o seu coração. O que determina não é o ambiente que você está. Não, você é feliz porque você tem muitos bens. E aquela pessoa é triste porque ela tem poucos bens. Não. Se ela tivesse milhões agora, provavelmente ela seria muito triste. Ela seria ingrata mesmo assim. Então não é o ambiente que vai mudar você, e não há algo apenas no inconsciente que você não possa explicar que você vai fazer. Não, é algo do seu coração. É o pecado.
pecado que tem que ser tratado. Não é algo involuntário que você vai fazer, é algo que é e acabou. Então, essa questão determinista, ela coloca que a história não tem propósito além daquele que o ser humano cria de forma autônoma. Você tem nas suas mãos o futuro. Você é quem faz o futuro. É você. Existe uma música antiga. Eu sempre falo de músicas antigas aqui porque eu não conheço as músicas novas, tá, gente? Dificilmente eu escuto rádio. Então, aqueles que vão lembrar dessa música, ela fala assim uma coisa: depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço seja engraçado. Então tudo depende de nós, depende de quem nós somos, daquilo que nós fazemos. Então tudo depende de você e de mim. Nós somos seres autônomos, segundo esse tipo de determinismo. Nós temos liberdade para tudo. Então você não pode refrear o que há em você. Você é autônomo, você é livre para fazer o que bem entender. E se você é dessa forma, se você se sente assim, é porque o ambiente é assim, porque existe algo no seu subconsciente lá que te faz fazer isso. Você guardou isso de alguma situação ou de algo que existe na sua mente, então você é assim por causa de algo que existe nesse seu subconsciente. Uma outra questão também que envolve aí, nós chamamos de materialismo dialético e envolve Karl Marx. Nós não vamos ficar falando do Marx aqui, só darmos uma pincelada, mas a proposta dele era a realização da utopia numa sociedade comunista, comunismo, né, de você deixar todo mundo miserável, trocando em miúdos. Você distribui a miséria, na verdade, porque você pega aquilo que dos mais abastados e você fala, vamos construir uma sociedade igualitária. E aí aqueles que produzem, então, tem que distribuir igualmente, e eles acabam não produzindo mais, e ao longo, então, da história, você transforma todo mundo em miserável. Essa filosofia que é onde leva a filosofia marxista. É fazermos o socialismo da miséria. Né? Não, mas era aquela utopia de todos somos iguais, todos devemos ter as mesmas coisas. Né? E a gente sabe que isso não funciona, porque apenas na teoria ali todos ali são iguais, mas sempre tinha alguns que eram mais iguais do que os outros. Não é verdade? O Marx ele modificou a filosofia de Hegel, que ela afirmava existir um processo de evolução espiritual na sociedade. Vou explicar aqui brevemente qual era a filosofia de Hegel. A filosofia de Hegel se chamava de dialética de Hegel. Então, o que acontecia? Existia algo chamado de tese. Você tem uma tese. Você fala, bandido tem que ser preso, tem que ir para a cadeia. A outra, existe uma antítese. Você fala, não, você tem que dar uma oportunidade para o bandido, você tem que amar o bandido. Dessas duas, tese e antítese, surgia uma síntese. Fala, não vamos nenhuma nem outra. Vamos deixá-lo preso por um momento e vamos dar uma liberdade condicional para ele, ou colocarmos aquelas braceletes eletrônicos na perna, a tornozeleira eletrônica. Então existe uma síntese nisso aí. E disso há um processo evolutivo, porque desta síntese vai surgir uma outra tese, uma outra antítese e uma outra síntese, até que se chegue a um processo perfeito daquilo, supostamente. Tá? Aqui é um exemplo. Então, o exemplo de uma escola, por exemplo. Nós vamos reprovar todos os alunos que não chegarem na média. Não chegou, vai ser reprovado. Aí o outro fala, não, nós não podemos reprovar todos os alunos. Nós temos que deixá-los passar porque ele teve alguma dificuldade lá e tal, ele tem algum problema na sua família, então vamos passar todo mundo. Aí chegam a síntese e falam, não, vamos fazer aulas para recuperar esses alunos e vamos fazer uma prova, ou no fim do ano, ou semestral,
uma prova com consulta para que todos passem. Esta é a síntese. E desta síntese pode surgir uma outra tese, com uma outra antítese, uma outra síntese, e assim infinitamente, até chegar em algo, teoricamente, nesta teoria de Hegel superior. Então Marx tira desta questão a dialética, né? A dialética de Hegel, que surgia de uma tese, antítese, trazia-se então uma síntese. O que Marx faz? Marx tira essa questão espiritual, ele elimina essa questão espiritual. Para aqueles que acham que Marx era ateu, Marx não era ateu, Marx era satanista, tá, gente? Tá? Se vocês não sabiam, eles estão sabendo agora. Marx era satanista e não ateu. Então a ideia deles era destruir todo tipo de cristianismo. Aqueles que se dizem marxistas, socialistas, comunistas, entendam que a filosofia de Marx está ligada ao satanismo e a destruir tudo aquilo que é cristão. Ah, mas tem pastores, padres envolvidos com o marxismo. Tem. Mas o processo do marxismo é ele se envolver com a religião, se infiltrar na religião para no futuro destruí-la. Entendam isso. Se alguém está envolvido com marxismo, socialismo, entenda que o marxismo, o fim dele é destruir todo tipo de religião, porque ele por si só é a religião do socialista. É aquilo que eles creem, é a utopia deles. Eles creem no socialismo. Eles não creem em Deus. Eles não entendem que a religião seja boa. Marx, então, ele elimina esses aspectos pessoais, espirituais, e coloca as forças econômicas no lugar. Então, este processo seria natural, sem a necessidade da ação de Deus, e o homem, então, dependia fazia adiantar-se esse processo através de uma revolução. Então, eles poderiam fazer uma revolução, a Revolução Cubana, aconteceu a Revolução lá na China, na Coreia do Norte e tal. Através de guerras. Falam, não, nós vamos implantar o socialismo aqui, o socialismo na Coreia do Norte, o socialismo em Cuba, o socialismo na China. É através da revolução que eles fazem acontecer. E aí eles tiram as liberdades, aí eles não há direito à propriedade privada, não há uma valorização de Deus, da religião, do temor a Deus, porque o socialismo em si é a filosofia que envolve ali. Não existe um Deus no marxismo. Para Marx, Deus não está envolvido no socialismo. Então este naturalismo não acredita em milagres, mas que tudo acontece segundo as leis da natureza. Nós vamos criar algo aqui que seja bom para todos, que todos serão iguais. E na verdade, esse todos serão iguais, todos serão miseráveis juntos. Enquanto aqueles que governam serão os poderosos, que irão tornar aquelas pessoas ignorantes, pobres, miseráveis, e ele vai tirar tudo que aquelas pessoas têm, e eles vão ser cada vez mais ricos e poderosos. E é isso que nós vemos com aqueles que se declaram comunistas, socialistas, cada vez mais ricos, bilionários, e a população cada vez mais pagando mais impostos e sendo miserável. Porque eles creem que através disso, a teoria deles é trazer este bem-estar social, através desse tipo de lei. Então eles criam esta síntese, né? Então eles chegam a esse ponto: não, nós somos iguais, nós vamos fazer tudo, é nós que vamos ditar tudo que vocês vão fazer. Percebam que no socialismo não existe liberdade, e que o governo em si, ele quer falar tudo o que você deve fazer. Nós, no Brasil, estamos em processo de implantação de um socialismo. Você já percebeu o quanto de imposto você paga? Você já percebeu que o governo quer ditar tudo o que você faz? Inclusive como você disciplina seus filhos? Inclusive tudo que deve ser feito na escola? O governo fala, vocês vão ensinar isso, não vão ensinar aquilo outro. A grade curricular, ultimamente, tem se tornado vergonhosa. Porque o governo dita todas essas questões para implantar um socialismo no país. Porque é dessa forma que eles creem, que eles vão determinar isso. A confissão de fé nos fala que a providência de Deus, ela se estende a todas as criaturas em geral, mas acima de tudo cuida de sua igreja e tudo dispõe para o bem dela.
Ou seja, você vai passar por todas essas dificuldades, por tudo aquilo que nós falamos aqui, mas Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você e de mim. Você fala, puxa vida, olha a situação que está no nosso país, olha o problema que eu tenho lá em casa, olha o problema que eu tenho com a minha família, olha o problema que eu tenho na escola, no meu trabalho, olha o problema que eu tenho tive problema com amigos, com situações. Deus cuida da sua igreja e dispõe tudo para o bem dela. Queria ler o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Vamos. O texto lá nos diz assim: ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então ele fala aqui que o Senhor, nós colocamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Deus trouxe a sua salvação ao seu povo. Ele cuida do seu povo. A palavra Salvador aqui, usada como Salvador, ela é usada como Salvador ou aquele que livra. Então há um duplo sentido nesta palavra aqui. Aquele que salva e que cura. Ele é Salvador especialmente dos fiéis, porque a nossa salvação está envolvida, relacionada à salvação eterna, não apenas a salvação e provisão deste mundo. Então ele salva especialmente os fiéis, porque a nossa salvação está ligada à eternidade, não apenas a uma provisão temporária. Tá, gente? Então Deus cuida da sua igreja, e especialmente da sua igreja, porque nós somos povo de Deus. Eu gostaria de ler ainda mais um texto. Não vamos ler todos os que estão aí, tá, gente? Depois vocês podem ler em casa. Isaías 43, versículos 3 ao 5. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Então Deus restaurando Israel, resgatando Israel. Deus fala, eu vou trazer, eu vou resgatar, eu vou restaurar vocês. Deus cuida do seu povo. Se você for olhar a história do exílio do povo de Deus, de como Deus tira o povo de lá, de como Deus move o coração do imperador para mandar o povo embora, de como Deus faz com que Neemias volte e reconstrua os muros, de como Esdras volta e leva o povo, de como Zorobabel vai lá e reconstrói o templo, toda a forma como Deus providencia todas as coisas. Como Neemias chega triste diante do rei, o rei fala, por que está assim? E ele envia o povo de novo para reconstruir os muros com todas as circunstâncias, com todas as dificuldades que tinha. A providência de Deus, leiam esses textos, também são maravilhosos. O texto de Esdras e de Neemias, vocês vão ver todas as dificuldades que eles passaram, voltando do exílio, voltando para reconstruir Jerusalém, que estava saqueado, destruído, o templo destruído. Zorobabel reconstrói o templo, Neemias reconstrói os muros, Esdras retorna com o povo, de como Deus dá da sua providência através de reis ímpios e providencia recursos para que eles reconstruam a sua nação novamente. Então Deus estende a sua providência a todas as criaturas, mas acima de tudo estende a nós, seu povo. Ele cuida especialmente de nós porque nós somos seu povo. Nós somos seus filhos. Você pode ajudar outras pessoas, mas você cuida especialmente da sua família. É assim que Deus age. Deus cuida de outras pessoas, sim. Ele manda a chuva para o agricultor que é ateu, que é satanista. Ele manda a chuva para o cristão, para o agricultor que é cristão. Mas nós estamos muito além disso.
O Senhor cuida muito mais de nós. O Senhor preserva o seu povo, o Senhor cuida para a eternidade, o Senhor preserva, nos dá perseverança, nos dá alegria, nos dá satisfação.